Olá, boa terça a todos. Meu nome é Rafael Itapetinim. Começa agora o seu podcast Jogo Eterno. O seu podcast que trata tudo o que acontece dentro e fora dos gramados. O programa de hoje vai tratar a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e o desempenho dos 4 grandes paulistas. Bom, começando o nosso programa, vou apresentar a nossa equipe campeã, chamando ele, Eduardo Cruz. Fala, Edu, tudo bom? Fala, Rafa, tudo bem? Fala, Léo, boa terça a todos, boa terça aos ouvintes. Vamos aí para mais um episódio. Edu, qual o seu destaque de hoje? Meu destaque hoje a gente não vai falar, mas eu vou ficar aí vou dar um ponto positivo aí para 3 treinadores aí no Brasileirão. Ramon Menezes pelo Vasco, um excelente trabalho, e Jair Ventura no esporte, chegou agora, tá fazendo um bom trabalho, e o melhor de todos para mim, o técnico do Atlético Goianiense, que até outro dia era dirigente. Esqueci o nome dele. Você acredita? Não, sem problemas. Bom, Mancini, Wagner Mancini. Um sim. ponto positivo para esses treinadores aí que estão times medianos e estão fazendo trabalhos muito bons. Concordo com você, realmente. Bom, agora eu vou chamar Leonardo Cruz. Fala, Léo, tudo bom? Fala, Rafael, tudo bem? Com você, Eduardo, ouvintes? Um ótimo dia a todos. Perfeito. Qual o seu destaque de hoje? Meu destaque, mais uma vez, vai para a péssima atuação do Corinthians. Eu venho sendo cansativo, né? Todo dia, todo programa falando sobre as péssimas atuações do Corinthians e, mais uma vez, derrota para o Fluminense no Maracanã. Compreendi. Bom, o meu destaque vai para o desempenho dos paulistas que, na minha opinião, vacilaram. Poderiam, tirando o Corinthians, né? Poderiam ter encostado ali melhor no Internacional. Bom, os nossos destaques foram um oferecimento de OKL Mania, o melhor do seu vestuário masculino e feminino. E Rise Imports, os melhores óculos você encontra aqui. Bom, o primeiro jogo que vamos tratar foi o Sansão, né? O Santos fez o clássico com o São Paulo na Vila Belmiro no sábado, né, às 19 horas e 15 minutos, e na minha opinião foi um bom jogo. Atendeu às expectativas, o Santos apenas com o Marinho, né, que sentiu desconforto na coxa, mas acabou depois entrando durante o jogo e fazendo o gol de empate. O jogo terminou em 2-2. Eu vou chamar o Léo para ele falar o que ele achou do jogo. Dá para esperar mais aí do São Paulo e do Santos no campeonato, Léo? Sim, foi um jogo bem interessante. São Paulo e Santos vem surpreendendo até pela eliminação precoce no Campeonato Paulista. Foram times que não chegaram às finais, então vem fazendo um bom papel. Grande destaque para mim são para os treinadores, principalmente o Fernando Diniz, que esteve na Berlinda até pouco tempo, muito questionado e aos poucos vem dando um padrão, vem dando uma cara para o seu time do São Paulo, fez algumas mudanças, principalmente no sistema defensivo. Muitos torcedores ficaram ali meio ressabiados, mas aos poucos ele vem retomando a confiança. O São Paulo consegue, mesmo, por exemplo, perdeu para o Atlético Mineiro no Mineirão por 3-0, mas fez um bom primeiro tempo naquela partida, encurralou o Atlético em certos momentos. Então o São Paulo vem surpreendendo, vem crescendo e crescendo na hora certa. O Santos já não é mais nenhuma novidade, o Santos, comandado pelo Cuca, vem apresentando um bom futebol, mesmo tendo um elenco um pouco mais limitado, mais enxuto, mas o Cuca vem conseguindo extrair o melhor de cada um dos seus principais jogadores. O Marinho ficou no banco de reservas pela questão física, mas também sendo poupado para o jogo da Libertadores contra o Olímpia, um jogo importantíssimo, essencial, e entrou, bateu a falta. Tá certo que teve a colaboração do Volpi, né? Inverteu o lado da barreira e acabou falhando no gol, mas não importa. O importante é que o Marinho entrou, decidiu e conseguiu fazer o gol de empate para o Santos. Então eu vejo que São Paulo e Santos estão no caminho certo, estão em um momento bom no campeonato. São duas equipes que com certeza vão brigar na parte de cima da tabela, não tenho dúvida nenhuma. Talvez não seja muito assim falar em título, brigar por título, mas com certeza uma briga por Libertadores é muito real, é muito factível, tanto para Santos quanto para São Paulo. Gostei muito do clássico, foi um clássico bem disputado e o empate acabou sendo justo, né? O São Paulo começou melhor, o São Paulo teve o domínio, principalmente no primeiro tempo da partida, mas o Santos mostrou um poder de reação, mesmo sem torcida na Vila Belmiro, mas o Santos mostrou que lá quem manda é o Santos, e foi um grande jogo, um grande resultado para as duas equipes. Concordo com você, Léo. Realmente foi um bom jogo.
ali, na minha opinião, até fora da curva, né? O que vem sendo no Campeonato Brasileiro. Du, você que vem acompanhando o São Paulo e criticava muito o Fernando Diniz, perdão, e assim como eu, assim como o Léo, assim como o Leandro, que hoje não está aqui conosco, você acha que, enfim, Fernando Diniz não abala mais o cargo dele? Você acha que agora seguiu, vai até o final do ano? Então, eu sempre achei que ele não ia ser demitido antes da eleição. Dificilmente isso ia acontecer com uma eleição aí na porta. Pós-eleição, se continuasse aquele futebol instável e feio, poderia até rolar uma demissão. Eu acho que ele ganhou força, né? Porque o São Paulo melhorou. Melhorou pelo fato do quê? Dele ter entendido que a posse de bola é o menos importante aí para um time jogar bem, ser campeão, ganhar os 3 pontos nas partidas ou uma classificação, um jogo de mata-mata. A partir do momento que ele entendeu isso, que ele parou de focar principalmente na posse de bola, na troca de passe, 80% disso, 80% daquilo, aí o São Paulo começou a jogar bem, começou a vencer os jogos, não venceu o Atlético Mineiro, mas jogou bem. O jogo mais abaixo aí do São Paulo, aí, dos últimos 5, 6 jogos do São Paulo, foi esse contra o Bragantino, RB Bragantino, que o São Paulo levou uma sorte aí de não ter perdido o jogo. Agora o clássico, o São Paulo jogou muito bem, jogou melhor que o Santos no primeiro tempo, jogou muito melhor, fez os 2 gols com o Gabriel Sara e poderia ter feito mais. O goleiro do Santos é muito bom, goleiro, e o São Paulo parece que achou o caminho, né? E incrível que pareça, as vitórias, o bom futebol do São Paulo, recentemente veio com a lesão do Daniel Alves. Que o Daniel Alves se lesionou, aí ele não jogou o clássico contra o Corinthians, o São Paulo jogou melhor e venceu, e o São Paulo tá aí, ó, continuando as vitórias sem Daniel Alves. Então, assim, é porque quando você tem um Daniel Alves preso de Barcelona, seleção, Copa do Mundo, blá blá blá, tudo, o São Paulo jogava muito em função dele. Então, assim, todas as jogadas tinham que passar pelo pé dele. E às vezes isso é ruim, porque o time se torna previsível. O adversário vê, tem o Daniel Alves, toda jogada do São Paulo passa nele. Grudam em cima do Daniel Alves, acabou o jogo do São Paulo. E quando o Daniel Alves estava jogando, se percebia isso. Tudo tinha que passar pelo pé dele. Então você não tinha variação tática e nem variação de jogadas. A partir do momento que você foca o seu jogo todo em um atleta, você se torna previsível. E para o São Paulo, para o Daniel Alves não foi bom a lesão, mas para o São Paulo aparentemente foi bom. E aí vamos ver as próximas rodadas aí do Tricolor. Vacilou, poderia ter encostado no Inter, mas também não está muito longe. Perfeito. E você, Léo, concorda que o Daniel Alves não fez tanta falta assim? Eu confesso que para mim é até mérito do Fernando Diniz, né? Porque eu achei que ia sentir muito mais. Verdade, é mérito do Fernando Diniz, porque curiosamente, né, o Daniel Alves saiu do time em um momento que o time cresceu, começou a jogar melhor, começou a conquistar resultados, e isso é inegável. Mas eu vejo que o Daniel Alves, se ele for aproveitado na lateral direita, ele vai ter um rendimento maior. Eu acho que meio de campo ainda não é o caminho certo, não é o caminho ideal para colocar o Daniel Alves. Acho que quando ele retornar da lesão, se ele for colocado como lateral, ele vai conseguir agregar muito mais valor a essa equipe de São Paulo e o time de São Paulo vai crescer. O Daniel Alves ele não precisa ficar preso exatamente na lateral. Ele pode jogar como ele jogou na seleção, na Copa América, em que ele era um lateral, mas ele tinha liberdade para cair pelo meio, para sair jogando de uma forma um pouco mais tranquila, mais à vontade dentro do campo, não ficar ali preso como lateral, mas com a função de lateral. Então acho que talvez nessa retomada ele, pelo lado do campo, vai contribuir muito mais do que se voltar do meio, né? No meio acho que o São Paulo está se encaixando, está se acertando ali, e acho que o Daniel vai agregar muito ainda nesse time de São Paulo. Compreendi. Ô Du, o Léo já tinha falado do Santos na Libertadores, né? Do que esperar. O que você espera aí do jogo contra o River Plate? Parece que o Pablo voltou a treinar. Parece não, voltou a treinar e pode pintar. Você já colocaria como titular ou manteria a escalação que está sendo utilizada? Então, para o jogo de quinta contra o River, vai ser um jogo complicado. O River Plate tem um bom time, tem um bom treinador, aliás, um excelente treinador.
E com a volta do Pablo, é um jogador que se deu bem ali com o Luciano ali na frente, é o artilheiro do São Paulo na temporada, mas aí tá voltando de contusão, né? Ficou 2, 3 jogos assim, sem atuar, sem treinar. Eu deixaria ele no banco, eu não entraria com ele no início da partida, manteria o mesmo time que vem jogando as últimas partidas, que vem jogando bem. Não arriscaria entrar com o Pablo. Entraria com o Pablo aí no segundo tempo, dependendo de como está o jogo. Se o jogo estiver muito pegado, que a gente sabe que o time argentino, independente de ser o River, que tem muita qualidade, é time argentino, Libertadores, tem a pegada forte, marcação forte. E o Pablo já é um atleta com histórico de bastante contusões. Então, assim, entrar com ele voltando de uma contusão num jogo de Libertadores contra o River Plate, valendo a liderança do grupo, por mais que seja no Morumbi, eu acho arriscado entrar com o Pablo. Eu manteria o mesmo time que vem jogando nos últimos jogos. Só dar uma informação que apareceu aqui agora, fugindo do eixo Clubes de São Paulo. O São Paulo ele pediu e o Atlético Mineiro assinou um contrato com o Thiago Neves. O Thiago Neves é o novo reforço do Atlético Mineiro para o restante da temporada. Compreendi. Pô, e Thiago Neves parece que ainda tá dando liga, né? Consegue uns contratos aí muito bons, hein? Realmente, quando você acha que não vai ter mais jeito, ele aparece. Ele aparece. Parece que é um jogador que todo mundo gosta, todo mundo quer no time, mas quando vem, não tá rendendo, hein? Eu acho que a última vez que eu vi ele jogando bem foi no Fluminense da Libertadores 2008, que ele fez 3 gols na final. Depois disso, mais ou menos, hein? Eu não arriscaria, mas cada um. Então, sobre o Thiago Neves, ele teve até momentos bons também depois disso, né? Teve no Flamengo com o Ronaldinho Gaúcho em 2011, até no próprio Cruzeiro ele foi importante, mas eu vou te falar, eu não sei se seria um jogador que eu contrataria. Eu acho que já meio que tá passando o tempo dele, teve todo aquele problema no último período dele de Cruzeiro, que acho que deu uma manchada na imagem do Thiago Neves, agora no Grêmio não conseguiu jogar. Eu não sei, eu acho que eu não apostaria no Thiago Neves. E o Sampaoli tem um detalhe, né? Ele tá gostando de emoção, né? Porque ele pediu agora o Thiago Neves, ele queria o Pato, se eu não me engano, não foi um período atrás? Isso, foi o Pato. Parece que ele tá querendo tirar leite de pedra, né? Eu ouvi até o... Eu ouvi hoje. Não entendi. Eu falei, eu ouvi hoje Luan. Falou que o São Paulo não teria oficializado o pedido, mas que estaria monitorando. Parece que... Mas eu achei que com essa confirmação do Thiago Neves agora, acho difícil, hein? Ele tentar o Luan. Que já seriam 2 jogadores do mesmo estilo de jogo, com a mesma velocidade. Aí, ele que gosta de jogo rápido, ele ia deixar o time dele totalmente lento. Concordo, eu acho que o grande problema é que só existe Thiago Neves por conta do nível do futebol brasileiro, né? Infelizmente, é a dura realidade. Perfeito. Bom, só para concluir então o assunto do São Paulo, eu acho que é um jogo importantíssimo para o São Paulo para verificar o que vai ser realmente do São Paulo na Libertadores. Eu acho um jogo crucial e eu concordo com você. Não entraria com o Pablo, não. Manteria o time, até porque... Se você tiver mais informação, você pode até citar, você que acompanha mais o futebol argentino, talvez até o Léo tenha alguma informação, que o River Plate não está nem treinando, né? Não estava nem treinando devido ao Covid-19, né? Não tá mais de 4 meses sem jogar, ainda não estava treinando. Vocês têm mais informação sobre isso? Então. Nenhum time argentino tá treinando, fazendo amistosos, nada. Até porque a temporada argentina ela é praticamente igual à temporada europeia. Acaba em maio, aí começa em agosto, setembro. Aí por conta da pandemia, eles estão o último jogo oficial do River Plate foi o jogo da Libertadores contra o Binacional, que fez aquela goleada. Depois não jogou mais. Então assim, o São Paulo vai ser na vantagem por isso também. Ainda tem um detalhe, alguns jogadores do River contraíram o Covid, então isso acabou que eles afastaram todo o elenco, né? Então o elenco, além de tudo isso, ainda ficou um tempo mais sem treinar devido a essa questão do Covid, né? Isso pode ser um fator até importante para o São Paulo talvez se aproveitar.
Verdade. Ô, Rafael, Pode falar. agora tem uma outra questão importante. Você falou a respeito do São Paulo na Libertadores. O grupo do São Paulo é um grupo que está bem complicado. Por quê? O São Paulo perdeu para o Binacional na estreia e depois, obviamente, venceu a LDU e fez 3 pontos. A LDU venceu o River Plate em Quito. Ou seja, o São Paulo, se quiser se classificar, se tudo transcorrer da forma como nós acreditamos, o São Paulo vai ter que tirar ponto do River aqui ou lá ou da LDU em Quito. Porque, teoricamente, o River Plate vai vencer o Binacional quando se enfrentar. A LDU também vence o Binacional nas 2 partidas. Então, se tudo transcorrer da forma como é a normalidade do futebol, o São Paulo, teoricamente, acaba em terceiro nesse grupo. Então, o São Paulo precisa tomar ponto desses outros grandes, vamos dizer assim, que tem na chave, para tentar avançar a segunda fase. Exato, bem lembrado. Eu acho que o São Paulo acabou tendo uma pequena vantagem, acho que nem posso considerar vantagem, que vai pegar o último jogo binacional em casa, né? Que aí pode ser onde ele tire aí a desvantagem dos gols, né? Mas vai ser complicado, eu concordo que vai ser crucial essa partida para o São Paulo. Bom, agora trocando de assunto, nós vamos pular agora o jogo do Corinthians, porque tem muito assunto do Corinthians, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras que recebeu o Sport, né, no domingo à noite no Allianz Parque e também perdeu a oportunidade de chegar ali no Inter. Lógico, não ia chegar em número de pontos, né, mas poderia ter encostado, porém tem um jogo a menos, né? Então, eu queria saber de você, Edu, Luxemburgo, praticamente a mesma período do Fernando Diniz. Após essa vitória do Corinthians, você acha que o Luxemburgo agora ganhou um gás? Então, o Palmeiras, ele vai lá na Neoquímica, vence o maior rival, 2-0, jogo tranquilo, aí volta para sua arena, contra um Sport que tá brigando lá embaixo, um treinador que chegou agora, faz 2-1, com um jogador a mais, tem um jogador expulso, toma o gol de empate, um jogo que o Palmeiras tinha tudo para vencer e somar mais 3 pontos e encostar no Internacional, aí ele não vence. Aí a culpa cai no treinador. Porque o Luxemburgo, não sei o quê, e os atletas? E o William, que perdeu 3 gols, um gol sem goleiro. Perdeu um gol cara a cara com o goleiro do Sport. Então, assim, o Luxemburgo, ele ganhou aí ele deu uma abaixada na poeira dele lá nos bastidores do Palmeiras com a vitória no Clássico. Só que aí no jogo seguinte já empata em casa com um Sport que é muito inferior, com um jogador a menos boa parte do jogo. E aí já começa o burburinho, porque tem muito dirigente lá dentro que não quer o Luxemburgo lá, porque fala que o elenco é muito qualificado para jogar muito pouco. Então, assim, aí tem dirigente que quer fazer aquela famosa turma da pipoca, né? Que ficava ali atrás no Palestra Itália. Aí tem parte da torcida que vai no embalo, porque quer que o Palmeiras jogue igual o Flamengo jogou em 2019 com o Jorge Jesus. Quer que o Palmeiras jogue igual o Santos do São Paulo ele jogava, igual o Santos do Cuca joga, porque se a gente for analisar elenco por elenco, o Palmeiras tem muito mais elenco que o Santos, só que o Santos joga muito mais bola que o Palmeiras. E aí sempre cai na culpa no treinador. Mas com aquela vitória deu, digamos assim, que estaria aí uma pressão aí de 8 para o Luxemburgo cair, com aquela vitória no Clássico, no Derby, fica aí uns 5-5 da pressão dele e da tranquilidade. Mas vamos ver o decorrer do campeonato. Tudo vai depender da Libertadores. Quando você me perguntou lá uns dois episódios atrás se o Palmeiras tinha que derrubar o treinador, eu falei, eu vou esperar a Libertadores. Dependendo de como vai andar o Palmeiras na Libertadores, de como o Palmeiras vai jogar a Libertadores, eu acho que ele não aguenta, não. Ainda mais se o Palmeiras for jogar Libertadores com esse estilo de jogo que ele tá jogando, essas partidas horríveis, o Palmeiras não vai muito longe, não. Tem time muito bom aí na Libertadores que joga muita bola. Então o Palmeiras, para ganhar, vai ter que jogar muito melhor.
Compreendi. De fato. Na verdade, nesse jogo eu até gostei do Palmeiras. Eu achei que faltou mais sorte, viu? Pensando um pouco mais de sorte, talvez melhoraria. Léo, entrando no assunto da Libertadores, parece que o Luiz Adriano volta, né? Também vai reforçar o time do Palmeiras. Eu queria saber de você até onde que o Palmeiras pode ir na Libertadores. Claro que você vem criticando, achando que o time não está preparado ainda para a Libertadores, mas o quanto você acha que esse Palmeiras do Luxemburgo pode vencer ou não essa Libertadores, até por conta desse novo normal, né? Porque, na minha opinião, nivelou todos os times agora. O que você acha? Ah, verdade. Eu também vejo dessa forma, deu uma nivelada muito grande nos times. As equipes sul-americanas, tirando as brasileiras, elas têm toda essa questão da dificuldade de não estar jogando como os brasileiros estão, e isso faz muita diferença. Aqui, vamos nos ater apenas às equipes que jogam aqui no Brasil. O grande bicho-papão, até então, era o Flamengo. Só que o Flamengo também vem oscilando. O Flamengo não é o Flamengo do ano passado ainda. Então isso pode acabar favorecendo não só Palmeiras, como São Paulo, Grêmio, outras equipes que estão também na Libertadores. O Palmeiras sim, precisa evoluir, precisa melhorar. É curioso, porque o Palmeiras está invicto no campeonato, no brasileiro, só que tem 4 vitórias e 5 empates, ou seja, é um time que tanto ganha do Corinthians na Neoquímica, como pode empatar com o Sport dentro de casa, por mais que o William perdeu gols, outros jogadores também perderam gols que não poderiam ter perdido, mas o Palmeiras empatou. Então, e o futebol, assim, para ser bem sincero, o Palmeiras jogou contra um time que, por mais até que o Sport veio, jogou direitinho aqui no Allianz Parque, mas é um time que lutou contra o rebaixamento no Campeonato Pernambucano. Então, o Palmeiras precisaria jogar mais, precisaria envolver um pouco mais o esporte. Acho que o Palmeiras teve uma pressão ali no início do jogo, teve alguns momentos, principalmente depois que o Sport teve um jogador a menos, ensaiou também ir para cima, tentar definir logo o resultado, depois do 2-1, no início do segundo tempo também, mas é muito pouco. Eu acho que o Palmeiras pode produzir mais, o Palmeiras tem elementos que podem jogar mais, podem desenvolver um futebol mais competitivo, mais vistoso, mais bonito, e com resultado, aliar o bom jogo ao resultado. Até você brinca, né, que todos nós somos resultadistas. Eu também acho que somos, mas eu acho que em algumas equipes, como o Palmeiras, como o Flamengo, como o Grêmio, até um São Paulo, precisa jogar um futebol melhor, precisa desenvolver um futebol mais convincente, que deixa o seu torcedor um pouco mais seguro. Vai jogar contra o Sport em casa, 3 pontos, vamos ganhar, porque nós jogamos bem. Sabe, a vitória vai ser uma consequência, porque o time joga bem, tem um bom futebol, é bem distribuído dentro de campo. Os jogadores conseguem, às vezes, em um momento de adversidade, ultrapassar essas barreiras com um bom futebol, com um trabalho coletivo, com um trabalho individual. Então, acho que isso que falta um pouco no Palmeiras, e o Luxemburgo ele sempre teve isso. Nos grandes momentos de Luxemburgo, nos anos 90, início dos anos 2000, o time dele tinha individualidades, tinha qualidade técnica, mas tinha um coletivo forte. Tanto é que ele pegava jogadores, por exemplo, ele pegou Fred Rincon no Corinthians, trouxe de meia para jogar de primeiro volante. Ele tinha essa confiança de fazer isso com determinados jogadores. Então, acho que o Palmeiras pode produzir mais. Às vezes as críticas são até pesadas, vamos dizer assim, porque nós percebemos que o Palmeiras tem potencial, o Palmeiras pode jogar mais. O Palmeiras tem jogadores que, por exemplo, o Lucas Lima, que é um jogador que eu critico muito, ele tem qualidade técnica. O Lucas Lima já jogou futebol em algum momento na sua carreira, mas por que não está jogando mais? Por que parou de demonstrar seu futebol? Desaprendeu? Não desaprendeu. Alguma coisa vem acontecendo. O Gustavo Scarpa é um jogador que apareceu muito bem no Fluminense, inclusive no Palmeiras teve bons momentos. Por que não está jogando bem? Tem Luiz Adriano, tem o William, tem a molecada da base, Patrick de Paula, Gabriel Veron, Gabriel Menino. Então, assim, dá para o Palmeiras jogar mais e pode jogar mais. E se o Palmeiras conseguir atingir, vamos dizer, 65, 70, 75% do que pode jogar, é forte candidato a ganhar a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. É por isso que nós criticamos, porque nós vemos que tanto os jogadores quanto o treinador podem dar mais. E o palmeirense precisa disso, precisa de um título importante. Ganhou o Paulista contra o Corinthians, sim, estava entalado na garganta, mas eu acho que o Palmeiras quer e pode mais. Compreendi, concordo com você. Concordo sim. Na verdade, na questão do resultado, o que me incomoda é só quando o time ganha. Nós criticarmos tanto.
né? Mas eu entendo perfeitamente e concordo plenamente que o Palmeiras pode jogar muito mais do que vem apresentando. Du, a obsessão pela Libertadores. Quanto que isso agora com essa nova geração do Palmeiras, né? Pode pesar ou não pesar? Olha, Rafa, os meninos são bons. A gente já viu aí, são bons, foram bons no Paulista, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Verón não, né, porque o Verón não jogou o Paulista, mas no ano passado já veio bem, esse ano agora, com seu retorno no Brasileirão, está muito bem. Os meninos são bons, o Danilo, muito bom jogador, volante, muito bom jogador esse menino. O Wesley também é bom, um atacante rápido. São bons jogadores. Para Libertadores, com a obsessão, que não digo nem que a obsessão é Libertadores, a obsessão é mundial. A obsessão do Palmeiras, de todo torcedor palmeirense, de todo dirigente, de todo mundo que tem algum preço pelo Palmeiras, é o mundial. Então isso reflete na Libertadores. E aí a pressão sempre é abusiva na conquista da Libertadores. Via muito parecido quando o Corinthians nunca tinha ganhado a Libertadores. Toda vez que ia jogar a Libertadores, era aquela pressão, aquela sofrência. E o Palmeiras está muito nisso, não. Depois que o Corinthians levou o Mundial e a Libertadores, aí a pressão caiu todo pro lado palmeirense. Que é o único paulista, o único grande paulista que não tem Mundial. A obsessão é enorme. Você vê aí o São Paulo e o Santos tem... Um tem 3, outro tem 2, o Corinthians tem 1. Aí a obsessão fica lá em cima, a pressão é enorme. Com licença. Você vai falar que o Corinthians tem 2. Não, na verdade a FIFA diz que o Corinthians tem 2. Que aqui eu só retificando. É que eu sou do torcedor que gosta de Libertadores, Mundial com Libertadores. Então, se o Corinthians tem 2 mundiais com a Libertadores, que foi convidado, beleza. Então o Mundial de 51 a gente vai ter que considerar também, porque é a mesma coisa. Na verdade, deixa eu te explicar. Na verdade, em 51, primeiro que não foi um Mundial, era um outro nome. Aí você vai falar, tá, mas independente do nome, tem que ser considerado Mundial. Mas a FIFA não patenteou aquele campeonato, a FIFA não organizou aquele campeonato. E é a entidade máxima do futebol e que organiza os campeonatos em nível mundial. Então São Paulo essa só é a tem questão. um Mundial. O Santos não tem Mundial e o São Paulo não tem Mundial. De jeito nenhum, porque a FIFA há alguns anos reconheceu todos esses títulos. Reconheceu sim, há alguns anos todas essas conquistas. Dos anos 60, acho que foi 60 até 2005, que foi acho que o último. A FIFA reconheceu. Entra lá no site lá, eu acho que não aparece. Mas eu não considero. Para mim tem que ganhar Libertadores para ganhar o Mundial. Eu não sou, Mundial 2000, não. Mas só para deixar claro que assim, não é necessário ganhar a Libertadores, porque todos os campeonatos que a FIFA organiza, ela coloca um representante convidado, independente de ser clube ou seleção. Então, por exemplo, a França ganhou a Copa de 98, mas a França não disputou eliminatórias. Mas a França era a que estava sediando a Copa, isso daí é tradição desde a primeira. Então, mas a FIFA faz isso, o país sede sempre tem um representante. Em 2013, o Raja Casablanca disputou a final do Mundial contra o Bayern de Munique, eliminando o Atlético Mineiro na semifinal, vencendo por 3-1. O Raja Casablanca não disputou, não foi campeão do seu continente. E quem foi o convidado de 2000? Vasco ou Corinthians? O Corinthians foi convidado porque era o representante do Brasil, que era o país sede. E o Vasco? O Vasco ele entrou como campeão da Libertadores de 98, porque foi feito um acordo da Conmebol com o Palmeiras, que o Palmeiras disputaria o Mundial. O Palmeiras disputaria o Mundial de 2001, que seria realizado na Espanha. Aí depois acabou que não conseguiu realizar o Mundial. Oi? Foi cancelado esse Mundial. Foi cancelado. Só que aí a responsabilidade era do presidente do Palmeiras, Mustafa Contursi, que aceitou isso, porque a vaga direta era do Palmeiras campeão da Libertadores de 99. E o Corinthians entrou como bicampeão brasileiro de 98 e 99. Aí a CBF indicou o Corinthians. Mas eu sou totalmente contra esse Mundial. O Mundial só 2012, que foi lá, ganhou a Libertadores do Boca. Nada melhor que ganhar a Libertadores da sua maior equipe da história da Libertadores, e foi lá e ganhou o Mundial dentro de campo. Nada de convite, esse negócio de convite, eu vou convidar fulano, beltrano, ciclano, não. Ganha a Libertadores, ganha o Mundial e já era, acabou. Oi, Edu, posso te interromper um minutinho? Fala aí, de novo, né? Fala assim, toda hora. Ô, Rafael, o que você pensa em relação a essa questão de Mundial do Corinthians?
indiscutível, é bicampeão mundial. Não tenho nem entro no mérito. Teve lá, foi convidado, tá dentro do regulamento. Eu nem entro no mérito. Tem lá a chancela, Blatter entregando a taça. Sinceramente, eu não acho que tem polêmica nenhuma. Eu acho que tem polêmica sim o de 51. Tem uns que vão considerar a história do que o Palmeiras fez, né, representando realmente, tirando a ressaca do título de 50 do Brasil. Existe essa história, não há dúvida. Só que, na minha opinião, também não é mundial. Simplesmente por uma nomenclatura. Da mesma forma que eu também não acho que o Palmeiras tem 10 campeonatos brasileiros, porque não é a nomenclatura. Entendeu? Era Robertão, era Taça Brasil e pronto. Não tem como você ganhar a Copa do Brasil e o brasileiro e contar como a mesma coisa. Então eu não concordo. Agora você fala assim, o Palmeiras é o maior campeão nacional? Sem discussão. Mas agora o maior campeão brasileiro não é o Palmeiras. Na minha opinião, é o Corinthians. Mas a CBF reconheceu esses títulos. A CBF reconheceu todo. Robertão, Paulão, Mineirão. A CBF ela reconheceu. Infelizmente ela reconheceu, porque para mim também não concordo. Porque ela ganhou, o Palmeiras ganhou 2 brasileiros no mesmo ano, se for o caso. Exatamente, eu também não concordo. Mas a CBF reconheceu, por isso que eu sou contrário. Exatamente, eu também não concordo, mas assim, como a CBF reconheceu, é decacampeão brasileiro, paciência, mas a CBF reconheceu. Eu também acho um absurdo 2 títulos no mesmo ano, mas... Não, os 2 títulos no mesmo ano até que não. Pô, o Corinthians tem 2 títulos paulistas no mesmo ano. Mas a questão, na verdade, é você ganhar um Robertão e uma Taça Brasil, 2 campeonatos distintos e ter a mesma nomenclatura. É isso que não dá para entender. Entendeu? Mas assim, na verdade, há quem diga, né, que foi por conta do Pelé, né, que a CBF fez isso. Mas, né, isso aí é só os bastidores dessa unificação. CBF, FIFA, qualquer entidade aí, elas têm muitos problemas sérios. Seríssimos. Mas vamos dar continuidade aí, que senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando isso daí. Mas falando aí da pressão palmeirense, eu acho que é por causa a pressão é maior por causa do Mundial. Não sei, não seria nem Libertadores. Mas eu acho que esses meninos, se forem pressionados dessa forma para o Mundial, eu acho que vai ser muito difícil alguns deles suportar essa pressão. Patrick de Paula suporta? Acho que sim. Acho que um Gabriel Menino também. Agora os outros eu já não sei. E, para ser sincero, eu acho que essa seria a última chance real de qualquer clube da América do Sul ser campeão mundial. Porque quando mudar o estilo, a competição no Mundial, que vão ter 8 europeus, não vai ter a mínima chance de nenhum clube brasileiro, argentino, uruguaio, paraguaio, colombiano, boliviano, equatoriano, peruano vencer esse Mundial. Vai ser impossível. Quando você tem um europeu, já é difícil. Imagina você com 8. Você tendo que jogar contra Messi, contra Cristiano Ronaldo, contra Neymar, contra De Bruyne, contra todo mundo. E a gente sabe que lá o investimento financeiro é infinitamente maior do que aqui. Os clubes são infinitamente melhores, infinitamente mais estruturizados. Aí aqui vai ser, vai ter que um time brasileiro para ganhar esse Mundial. Ele vai ter que ter um baita de um time. Vai ter que ter um time 10 vezes melhor que o Flamengo do ano passado. Porque senão não vai vencer. Mas para você ver, né? O campeonato mundial que mais teve europeus, 3, foi o que o Corinthians ganhou, que você não considera de 2000. Tá, mas 8 europeus. Agora você vai querer comparar o Corinthians e o Vasco de 2000 com os clubes de hoje? Vamos lá, Corinthians de 2000. Edilson. Eu só te relato de fato. O que tinha mais era 3. Tá bom, beleza. Tinha 3, na verdade, 3, mas vamos lá, na verdade não eram 3, eram 2. Era o Real Madrid e o Manchester United. Beleza, tinham 2. Mas vamos lá. Vamos ao Vasco, hein? O Vasco de 2000. Edmundo e Romário no ataque. Você tá de brincadeira. Que time brasileiro tem Edmundo hoje? Romário, Corinthians, Edilson, Didei. Edu, você quer a escalação daquele Corinthians? Pode mandar, mas sinta essa vontade. Dida, aí na lateral direita era o Daniel, que tinha vindo da Ponte Preta, só que ele foi expulso no penúltimo jogo, e afinal quem jogou foi o Índio. A zaga era Adilson e Fábio Luciano que estava vindo da Ponte Preta, e na lateral esquerda o Kleber.
Meio de campo. Olha o meio de campo. Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho. Edilson e Luizão. Na onde que um time brasileiro vai ter isso hoje? Não existe. Mesmo assim, eu acho que o time do Vasco era melhor. Então, pra você ver. Também Romário e Edmundo no ataque, velho. Viola no banco. Viola. Juninho Pernambucano era o armador. Juninho, Ramon. Juninho Paulista, Felipe Bastos. Felipe Bastos não, o Meia Canhotinho jogava muita bola. Isso, no gol o Elton, que depois foi pro Porto, Júnior Baiano na zaga. Então, assim, comparar os times brasileiros de hoje com o do passado é crueldade. Os times de hoje, qualquer um time de hoje aqui, fosse jogar em 2090, ia levar couro todo jogo. Porque os times do passado, meu Deus do céu, era a base da seleção brasileira. É só olhar aí o ataque do Vasco. Edmundo e Romário. O Cano faz gol pra caramba hoje. Beleza. Vai comparar o Cano com o Romário. E um detalhe interessante é que assim, os times brasileiros que jogavam Mundial, vamos colocar anos 2000, vai. Eram times que jogavam bem. Por exemplo, o Palmeiras que perdeu pro Manchester United de 99, jogou foi muito melhor. Naquele jogo foi muito melhor que o Manchester. Deu um azar de tomar um gol, o Marcos falhar naquela bola, e o goleiro do Palmeiras criou tudo. Sim, o Palmeiras criou diversas chances para ganhar aquele jogo. Então eram grandes times. E um detalhe interessante é que de 2007 até hoje, ou seja, de 2007 para cá, só o Corinthians da América do Sul foi campeão mundial. Porque o time do Chelsea era equivalente. Não era aquele super time. E o Corinthians tinha um time muito bom e muito bem treinado pelo Tite. Agora, pegar aí, o melhor time do país hoje, qual seria? É o Flamengo ainda? Beleza, põe o Flamengo, põe o Grêmio e o Atlético Mineiro e o São Paulo no Mundial. Aí você bota lá Barcelona, Real Madrid, Juventus, City, Liverpool, Inter de Milão. Quem é que vai ganhar desses times? Aí o PSG, você joga na segunda, você joga com o PSG do Neymar. Aí na quinta você vai lá e joga com o Barcelona do Messi. No domingo você joga com o Cristiano Ronaldo. Como é que vocês vão ganhar desses times? E de acordo com essa fórmula da FIFA, são equipes divididas em 4 grupos e só se classifica o primeiro colocado de cada grupo. Então vai ser impossível um time sul-americano ganhar o Mundial novamente. A última chance é agora. Alguém que ganha essa Libertadores 2020, 2021 e se vire lá no Mundial para ganhar do Bayern. Porque depois disso vai ser muito difícil. Eu vou falar, vai ser impossível um time sul-americano ganhar um Mundial de novo. É verdade. Eu confesso, mas agora voltando no assunto Libertadores, eu acho que é uma chance de ouro pro Palmeiras, viu? Pode não estar jogando futebol de encher os olhos, mas eu acho que nivelou. Eu acho que, para mim, o Palmeiras nunca foi favorito nessas últimas edições aí a ganhar o título da Libertadores. Favoritaço, eu digo, né? Sempre estava ali, né, dos postulantes. Mas eu acho que nivelou tudo. Eu acho que ele tem grande chance, sim, de poder levar essa Libertadores e aí chegar no Mundial e no tão sonhado Mundial. Também. Aproveitar que grande parte, se não toda a parte da América do Sul tá parada, o Brasil é o que voltou antes nas atividades. O resto aí da América do Sul não tá tendo jogo. A Argentina não tá tendo, o Uruguai não está tendo jogo. Então, assim, os times brasileiros vão sair na frente por conta dessa paralisação forçada por causa do coronavírus. E outro detalhe, o Palmeiras tem que tomar cuidado, porque assim, o Palmeiras vem tendo eliminações bobas. Foi eliminado de uma forma boba pro Barcelona de Guayaquil, em que o Palmeiras era favorito na eliminatória. Contra o Boca Juniors, o Palmeiras, eu acho que faltou acreditar mais no próprio Palmeiras, porque não teve a essência do Palmeiras. Parece que o Palmeiras se apequenou contra o Boca naquela semifinal de 2018. Ano passado contra o Grêmio foi ridículo. O Palmeiras venceu em Porto Alegre, fez 1-0 no Pacaembu e permitiu que o Grêmio virasse uma partida que o Grêmio estava morto. Verdade. Então, assim, o Palmeiras tem que ficar esperto, assim, nessas eliminatórias, até vocês falaram a respeito, o Edu falou que o Palmeiras parece o Corinthians antes de ganhar a Libertadores. O Corinthians tinha muito disso. Jogava às vezes contra times mais fracos, jogava bem, saía na frente, aí tinha um jogador expulso, acontecia alguma coisa e era eliminado. O Palmeiras, se ele tiver um foco maior, ele consegue sim fazer uma grande frente na Libertadores desse ano e quem sabe disputar uma final. Realmente, verdade. Bom, mudando de assunto, agora vamos para o Corinthians, né? O Corinthians que foi até o Maracanã enfrentar o Fluminense e acabou perdendo a partida por 2-1. Falando um pouco sobre a partida,
o começo do Corinthians foi tenebroso. Realmente o Fluminense dominou as ações do jogo, depois que fez o gol só controlou a partida. Tá difícil realmente o momento do Corinthians, está complicado, diversos protestos, na minha opinião, de forma acerbada. E eu queria saber de você, Léo, como que anda os bastidores e o que você espera para tentar resolver esse problema do Corinthians na temporada? Então, Rafael, a situação do Corinthians é complicadíssima. Fora de campo, com a proximidade das eleições, dentro de campo também, o Corinthians está uma bagunça generalizada. Ontem contra o Fluminense foi uma coisa assustadora. Eu acho que nem aquele time rebaixado de 2007 fazia partidas tão ridículas, tão vergonhosas como foi a de ontem. Você falou bem, até o Fluminense fazer o gol, e até um pouquinho depois do gol do Fluminense, era vexatório. O Fluminense, e olha que nós estamos falando do Fluminense, não estamos falando do Bayern de Munique, do Real Madrid, nem do Barcelona, o nosso querido Fluminense, que tem muitos garotos, inclusive, e um nenê com 39 anos. Fez o que quis com o Corinthians. Tinha um bom toque de bola, um toque de bola envolvente, pressionou, chutou a gol. O gol do Fluminense, sabe, foi uma coisa assim que não dá para entender. O Coelho entrou com 3 volantes. Aí você pensa, ele quer reforçar o meio de campo, dar uma consistência maior para o sistema defensivo. Aí com 7 minutos, vem o cruzamento da direita, o Nenê consegue até um lance plástico para finalizar, a bola bate nas costas do Cantígio, e aí tem 3, 4 defensores do Corinthians que ficam ali, parece que os caras estão anestesiados. O Bruno Mendes vira de costas, o Cantígio não sabe de onde a bola veio, que bateu nas costas dele. É ridículo, é grotesco. E aí o Nenê caído conseguiu a finalização e fazer o gol. O Cássio teve talvez até um pouco de lentidão para ir na bola, que eu acho que talvez nem ele acreditou que aquilo tivesse acontecendo. Então, assim, é um Corinthians apático, é um Corinthians grotesco, até como eu escrevi no nosso texto lá no Instagram, eu usei essa palavra, jogou de forma grotesca, sabe? Você não consegue, o Corinthians não ataca bem, o Corinthians não se defende bem, o Corinthians é nulo, é passivo. O Corinthians que sempre, se você pegar nos últimos 10, 12 anos de Campeonato Brasileiro, sempre teve das melhores defesas, se não a melhor. Hoje em dia o sistema defensivo do Corinthians é patético, eles batem cabeça, aí você vai falar, são jogadores ruins? Pô, Cássio, Gil, Fagner, são jogadores que têm uma boa base. Tem o Gabriel, que é um bom primeiro volante, só que o Corinthians não se encaixa, não se enquadra, o meio-campo é morto, não ataca, não defende, sabe? O passe é de péssima qualidade, é facilmente desarmado, não consegue meter uma pressão. O Corinthians ontem estava com a bola, o Fluminense ia com 2, 3 jogadores em cima para dar uma bafa e roubar a bola. O Fluminense estava com a posse de bola, os jogadores do Corinthians simplesmente recuavam, eles não conseguiam marcar, só fica cercando, olhando, sabe? É uma coisa assim, catastrófica. O Corinthians é um time catastrófico dentro de campo, não joga absolutamente nada. E vou te falar, já venho dizendo há alguns programas, é sério candidato ao rebaixamento. Esse filme já passou em 2007, quando foi rebaixado. Esse filme aconteceu em 2018, quando o time passou sufoco. 2013, ano passado também passou sufoco. 2016, que o Corinthians teve alguns jogos no Campeonato Brasileiro ridículos. O time de 2016 era bem melhor do que esse. Era um time preguiçoso, mas era muito melhor do que esse. Então o Corinthians está passando por um momento difícil. O Jô é um coitado ali no ataque do Corinthians. O Jô não recebe uma bola em condição de finalizar, em condição de fazer um gol. Nós estávamos falando do Germancano. O Germancano que é um jogador grosso, mas é oportunista. Ele recebe bolas para fazer gols no Vasco. Ele sempre tem oportunidades, o Jô não tem uma oportunidade. O Jô, quando ele quer tocar na bola, ele tem que sair da área para buscar jogo, porque não chega uma bola em condição para ele brigar ou ganhar dos defensores adversários e tentar fazer um gol para o Corinthians. É uma coisa, assim, lamentável. E em relação à questão do técnico, o Andrés bobeou. O Andrés vacilou, como nós já dissemos no último podcast. O Mano Menezes estava à disposição e ele relutou em mandar o nosso querido Thiago Nunes embora, relutou e depois daquela tragédia contra o Palmeiras, não tragédia no placar, mas tragédia moral, que foi aquela derrota para o Palmeiras, aí ele resolveu mandar o Thiago Nunes embora, tardiamente. Agora ele vai ter que buscar uma solução no mercado. Eu não sei se o Rogério Ceni, que é líder nas pesquisas
em relação à questão de vir para treinar o Corinthians, se ele aceitaria, pelo segundo ano consecutivo, abandonar o Fortaleza para assumir um time que está uma bagunça. Porque ele fez isso ano passado e viu no que aconteceu com o Cruzeiro. Agora eu não sei se ele... Oi. O Rogério já descartou, falou que não vai sair do Fortaleza para treinar o Corinthians, não. Então é uma possibilidade a menos. Eu ouvi falar hoje de Felipão. Imagina Felipão no Corinthians. É um treinador experiente, é um treinador vencedor, é um treinador que vem com a mancha do 7-1 em 2014, depois se recuperou, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. Não sei se seria a solução. Falam também do Silvinho, que eu não contrataria particularmente. Eu acho que é um jogador é um treinador que não tem experiência para assumir um elenco como esse do Corinthians. Então, não sei. Eu até no último podcast, nós até fizemos uma brincadeira de aposta. Eu tentaria, mais uma vez, quem sabe o Andrés esteja nos ouvindo, eu tentaria o Muricy Ramalho. Não está mais como treinador. Sim, hoje é comentarista, está tranquilo, sossegado, teve problemas de saúde nos últimos anos, inclusive por isso que abandonou a carreira, mas eu acho que seria um desafio interessante para o Muricy voltar a ser treinador, tirar o Corinthians dessa situação. Um Corinthians e Muricy já namoraram algumas vezes, então esse namoro nunca deu em casamento. Quem sabe o Muricy já passou por isso também no São Paulo, quando ele reassumiu o tricolor paulista em 2013, se eu não estou enganado, e conseguiu livrar do rebaixamento. Então seria um desafio tanto para o Corinthians como para o Muricy. Eu vejo o Muricy, ele tem uma cara de Corinthians, então por que não chegar lá para o Muricy, conversar, talvez ele não quebra contrato, mas talvez seja diferente em relação a essa questão agora, sendo funcionário do Grupo Globo, né? Então eu vejo só o Muricy, Dorival, Kleina, quem mais está sentado no sofá, esse tanto de treinadores que está sentado no sofá. Não, o Abel eu acho que não viria pelo fato do que aconteceu em 2007, quando ele era técnico do Internacional e teve toda aquela polêmica em relação ao rebaixamento. Naquela última partida que o Inter perdeu para o Goiás em Goiânia e o Corinthians foi rebaixado contra o Grêmio em Porto Alegre. Talvez o Andrés não contrataria o Abel, mas eu não sei, acho que só um treinador cascudo e experiente para tirar o Corinthians dessa situação, porque senão a tendência é daqui a pouco entrar na zona do rebaixamento, começar a perder uma partida atrás da outra e, infelizmente, para a torcida corintiana, amargar o segundo descenso para a Série B do Brasileirão. Compreendi. Du, nós vamos... Perdão. A gente sempre vem falando que o ideal seria não trocar o estilo do jogo do Corinthians, né? Mas na real situação, com um risco que eu confesso que eu não colocava em pauta, mas agora coloco, que o Léo comenta já faz há muitos programas sobre rebaixamento, não era melhor, talvez não seja a palavra, retroceder, mas voltar aí com esse estilo mais defensivo para ver se tem uma reação mais rápida? Olha, a primeira coisa que o Corinthians, que o Coelho tem que fazer, né, que ele que está comandando o Corinthians contra o Fluminense, vai comandar aí mais para frente, é trocar o esquema tático. Não dá para o Corinthians jogar com 2 pontas ou 1 ponta que seja. Não dá, porque Léo Natel, Mosquito, Everaldo, quem mais joga por ali? Ramiro. Esses caras, eles não têm habilidade e não têm velocidade. Então não dá para jogar com esses caras abertos. Não dá. Porque eles não têm drible, eles não têm a velocidade e muito menos têm um bom cruzamento. Por isso que o Jô, igual o Léo falou, coitado do Jô. O Jô fica lá a ver navios. Não chuta, não pega na bola, não faz nada. Porque quem tem que auxiliar pelas pontas não é o estilo de jogo desses atletas. Então, assim, primeira coisa, troca esse esquema tático aí que não dá certo com esse time. Não dá. Joga aí no 4-4-2, que eu acho muito mais prático para esse time. Um centroavante Jô e um segundo atacante. Porque não dá para ficar se matando para correr pelas laterais, sendo que você não tem quem corre pelas laterais. Então, assim, você vai sacrificar o time. Então, a primeira coisa é isso, troca o esquema tático. Trocou o esquema tático, aí mantém. Joga no 4-4-2, que é mais prático. Sem essas frescuras que agora surgiram, né? É 4-1-2-3, 4-1-4-1. Não, 4-4-2.
Se você for olhar o desenho tático dentro de campo, é 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Para mim é 4-4-2. Eu sou nesse quesito, eu sou da antiga. É 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, não 4-1-4-1, 4-3-2-1, confunde muito. 4-4-2. Se caso, mesmo assim, você não conseguir jogar 4-4-2, mudando o esquema tático, aí é levantar a mão pro céu e pedir para Deus ajudar, porque primeiro você tem que arrumar a casinha. O Cássio tá falhando todo jogo? Na sequência, todo jogo? Tá falhando. Não é pecado nenhum você colocar o Cássio no banco e deixar o Walter jogar. Isso já foi feito no Corinthians em 2014, com o Mano Menezes. O Cássio não estava vindo numa sequência boa, o Mano pegou o Cássio e falou, Cássio, não, você não tá jogando bem, banco. O Walter jogou e foi bem. Não é pecado nenhum você fazer isso. Pecado é o jogador ficar falhando. Fala aí, Léo. Foi em 2016 com o Tite. Não, o Mano Menezes também fez isso. Com o Mano, acho que em 2014, acho que não. Acho que foi em 2016 com o Cássio, mas com o Tite aconteceu que teve até aquela briga com o Mauri, lembra? Mauri Lima, preparador de goleiros. Então não é problema nenhum fazer isso, velho. Não é problema nenhum. Ninguém vai morrer se isso acontecer. Você evita muita coisa isso acontecer. O atleta não tá bem, tira. O atleta é um dos maiores ídolos do Corinthians? Ele deu os maiores títulos ao Corinthians? Deu. Mas ele não é maior que a instituição. Se ele não tá bem, tem que ir pro banco e acabou. Não tem problema nenhum, velho. Não tem problema nenhum. Eu já falei isso aqui. No mundo do futebol hoje, só existem 3 jogadores intocáveis que tem que jogar numa péssima condição física, numa péssima condição técnica. São Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Esses 3 são intocáveis em qualquer lugar, em qualquer clube do mundo. Qualquer outro jogador é substituível. Não é intocável. O Cássio não está jogando bem. Tomou um gol sentado do Nenê. Cássio na fase boa nunca ia tomar um gol daquele. A gente pode voltar aí, no pênalti na final do Paulista, no pênalti do Lucas Lima. O pênalti foi batido no meio e ele estava no meio, ele ajoelhado, ele não pegou. Isso para mim é falha. Existe falha em cobrança de pênalti da parte do goleiro também. Pega os outros jogos aí. O Cássio não está bem. O Cássio tem que pegar um banco aí no Corinthians. Põe o Walter. O Walter é bom, já mostrou que é bom goleiro. Então, assim, arruma a casinha. Tira o Cássio do time titular por enquanto. Aproveita aí, a gente já vai falar aí mais pra frente desse assunto. Já aproveita esses extra-campo. Cássio, senta um pouco no banco. Vamos deixar o Walter. Vamos deixar amenizar a poeira, abaixar a poeira. Depois você volta. Torcida gosta de você, torcida te ama, tem gratidão, mas vamos dar uma segurada. Danilo Avelar na zaga, pelo amor de Deus, não dá. É horrível. Ele na lateral esquerda era fraco, na defesa ele tá pior. É que ninguém fala, porque só estão jogando a culpa no Cássio, a culpa no Gil e a culpa no Fagner. Mas se você for olhar os jogos do Danilo Avelar na zaga, ele falha desde a final do Paulista do primeiro jogo. Ele leva mais sorte, aliás, ele falha antes. O Rafael já falou isso aqui. Ele leva mais sorte do que competência nas jogadas, que ele tá falhando muito. E não dá. Não dá para persistir com esses jogadores que estão na fase ruim, Cássio, e que são horrorosos tecnicamente, que é o Avelar. Ele não deu na lateral, não ia dar na zaga também. Isso daí é nítido. Só o Thiago Nunes acreditou nisso. Se fosse para jogar o Avelar na zaga, tirar da lateral pôr na zaga, era mais fácil ter mantido o Ralf e recuar o Ralf, que era muito, infinitamente melhor. Então, primeiro, arruma a defesa. Se preocupa com a defesa e parar de tomar gol. E outra coisa, os jogadores, eles têm que se reunir entre eles e falar, a gente tá aqui e a gente tem que jogar. Porque os jogadores não correm, os jogadores não estão andando em campo, não se preocupem em chutar, não tem vibração, não tem nada. O time do Corinthians é apático, é morto, sem vontade, sem espírito. Parece que eles estão jogando por obrigação. Eles jogam por obrigação porque eles são pagos para isso. Mas eles, além de jogar por obrigação, eles têm que ter um pingo de vontade, um pingo de esforço e um pingo, um pingo de tesão em jogar futebol. Quantos milhões de brasileiros queriam estar ali no lugar deles e não tem essa oportunidade, não tiveram essa oportunidade e não vão ter essa oportunidade.
Então, assim, não adianta só vestir a camisa, entrar em campo e fazer essa porcaria que eles estão fazendo aí. Compreendido. Realmente, eu concordo em algumas partes com você, outras não. Eu confesso que do Cássio, eu concordo que ele está num mau momento, porém, ele teve seus momentos durante o ano. Então eu acho que eu não colocaria ele no banco, não. Mas referente aos protestos que tiveram, Léo, eu queria que você me falasse como que andou, né? Os bastidores. Parece que surgiu alguns boatos, que algumas ameaças aí a familiares. O quanto que você acha que isso pode prejudicar, né, o Corinthians durante, né, agora essa retomada para tentar voltar às vitórias? E eu queria só colocar a cena lamentável, né? Porque o que fizeram com o Cássio é de uma tremenda, eu não diria nem gratidão, eu não consigo nem falar palavras para falar o que fizeram com o Cássio. Nem se não fosse ele, não deveria fazer com nenhum jogador, né? Mas com o Cássio, que representa, né, a história do Corinthians, que ao meu ver, ao lado do Marcelinho Carioca, é um dos maiores jogadores, aí se não for o maior, do Corinthians, e realmente foi lamentável o que fizeram com o goleiro Cássio. É uma situação lamentável. O Corinthians que, ao longo da sua história, ele ficou marcado por chutar, às vezes dirigentes, às vezes torcedores, chutar ídolos do Parque São Jorge. Aconteceu com o Rivelino depois que perdeu o Paulista de 74 para o Palmeiras. Aconteceu com Marcelinho Carioca em 2001. Aconteceu com o Ronaldo Giovanelli, que aí na verdade não foi nem dirigente e torcedor, foi o Luxemburgo, que não quis mais o Ronaldo no Corinthians em 98, e aí o que o Corinthians fez? Tirou o Ronaldo do seu elenco, uma bandeira, o Ronaldo Soares Giovanelli, do seu elenco. Mais recentemente, outros jogadores também, bons jogadores, passaram por situações muito desagradáveis e agora culminou no Cássio. Eu não me surpreendo porque o Corinthians tem isso, essa marca negativa na sua história, infelizmente. Concordo com você, com ninguém isso deveria acontecer, até porque assim, nós temos as críticas, só que as críticas são em relação ao profissional. Só que assim, nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui. Se o nosso trabalho está sendo feito bem ou mal, não cabe a alguém chegar e querer bater no Edu, bater em você, me bater no Leandro. As críticas são bem-vindas, críticas construtivas, sim, sempre, mas tudo tem um limite. E com o jogador de futebol não é diferente. Eles estão jogando mal, eles estão em má fase. O Corinthians não vem bem, mas isso não dá o direito de ninguém ir até o aeroporto xingar, ameaçar, querer bater, querer matar. Não, tá errado. Não existe esse tipo de situação. Isso tem muito torcedor do Corinthians que tem uma frase que eu considero até maldita, né? Se não vai pelo amor, vai pelo terror. Isso não existe, não tem cabimento. Eu vejo que isso só pode causar mal a uma equipe que já vive um momento de muita instabilidade, joga muito mal. E depois disso, o jogador vai ter medo de entrar em campo, vai ter medo de perder, vai ter medo de cobrar um pênalti, vai ter medo de uma série de coisas. E o Cássio é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, está cada vez mais se aproximando do Ronaldo em número de partidas, para ser o jogador com o maior número de jogos, o goleiro com o maior número de jogos pelo Corinthians, o jogador com o maior número de jogos é o Vladimir, aí tem uma escala um pouco mais alta. O Cássio é o jogador um dos que mais conquistou título pelo Corinthians, inclusive até em importância, ele está acima do Marcelinho Carioca, porque conquistou títulos mais importantes, ele conquistou a Libertadores da América. Qual corintiano não se recorda com extrema felicidade e carinho daquela defesa no chute do Diego Souza nas quartas de finais em 2012 contra o Vasco? Qual torcedor do Corinthians não se recorda com carinho daquela defesa de mãos trocadas naquele chute do Moses contra o Chelsea? Isso só falar do Moses, porque se falar das outras defesas que ele fez naquela partida, foi absolutamente surreal e impossível, só possível para o Cássio. Então, assim, uma falta de respeito, uma falta de gratidão, uma falta de humanidade que esses bandidos, eu vou repetir, que estes bandidos que estavam no aeroporto fizeram com os jogadores do Corinthians. Podemos criticar? Sim. Devemos criticar nós, jornalistas, os torcedores ou qualquer outra pessoa que tem interesse em criticar. Sim, mas assim, tudo com o devido respeito. Existe
uma linha, enquanto acaba o meu direito, começa o do outro. E isso essas pessoas não respeitaram. E aí o Cássio, estão falando que o Cássio mostrou já interesse em sair do Corinthians, outros jogadores também. Aí você vai falar, pô, mas o Cássio é ingrato, ele quer sair. Você acha que ele quer correr risco de vida? Sabe, isso daí não existe. E se o Cássio quiser sair do Corinthians, infelizmente é mais um ídolo que sai pela porta dos fundos, porque é inadmissível tudo o que aconteceu. E outra coisa, uma pergunta que eu ouvi até alguém comentar hoje, não lembro onde, acho que foi na Fox Sports, e acho que o André Sanches poderia vir a público para responder. Por que o Corinthians não saiu por uma saída lateral? Por que o ônibus não foi na pista buscar os jogadores? Porque já se sabia que o Corinthians, alguns elementos de torcida organizada principalmente, estariam raivosos. Faz tempo já que não existe esse tipo de emboscada, vamos dizer assim, de torcedor do Corinthians em aeroporto. Então, por que não tentou uma saída lateral, uma saída pela tangente, vamos dizer assim? Por que colocaram os jogadores e a comissão técnica dentro da jaula dos leões? É uma coisa que deveria ser explicada, porque poderia ter sido feito de uma outra forma. Nada disso teria acontecido. Mas é aquele negócio, né? Quem é que tem coragem de ir lá perguntar, encarar e questionar o presidente André Sanches? São poucos os que têm coragem. Isso quando ele vem da entrevista, né? Então é algo que poderia ser visto também, né? Não só a questão dos bandidos que foram lá, mas uma facilitação da diretoria do Corinthians para que isso tenha acontecido, né? É verdade, eu concordo com você, porque realmente não teve cabimento, né? Realmente a segurança ali, junto com a logística do Corinthians, deveria ter feito algo melhor, né? Algo para proteção dos jogadores. Realmente foi complicado. E, Du, eu queria saber de você, porque assim, muito da campanha do Duílio Monteiro vai de encontro ao desempenho técnico, né, do Corinthians. Realmente, se o Corinthians estiver mal, dificilmente eles vão levar novamente essa eleição. Então a corrida para um técnico começou. Realmente começou. Você já comentou comigo que fecharia a casinha, mas para fechar a casinha, dá para fechar com o Coelho mesmo? Ou traz um técnico a Lacarilli para ver se fecha realmente essa casinha? Então, o trunfo do Duílio ganhar a eleição é a venda do nome do name Rates. Porque se a gente for analisar aí, esse ano, eles não levam essa eleição, mas nem que se eles comprar a eleição, porque tá feio o negócio. E referente aí o Coelho, cara, eu acho que é uma bomba muito grande pro Coelho, muito grande mesmo, maior do que a do ano passado, porque ele tem pretensão de continuar a carreira como técnico no profissional. E ele com esse time aí que não tem vontade, não tá correndo, ele pode acabar se queimando, profissionalmente falando. Eu acho muito arriscado para o Coelho. Mais para o Coelho do que para pensando na carreira do Coelho, acho muito arriscado. Muito arriscado. O Corinthians perdeu a chance que seria, que todos falam, né? Que a melhor chance de treinador para o Corinthians era o Mano Menezes. Soltaram aí uma informação que o Corinthians já tinha conversado com o Mano e falou, mano, dá uma segurada que depois do jogo com o Goiás, dependendo de como for, a gente conversa, aí a gente fecha o contrato. Aí o Corinthians foi lá e venceu, deu uma sobrevida ao Thiago. Aí ligaram pro Mano de novo depois do jogo do Goiás e falaram, segura aí até sábado, que a gente vai ver o que acontece. Aí foi lá contra o Botafogo, 2-2, o gol do Jô salvou o Thiago Nunes naquela partida. E o Mano cansou de esperar e assinou com o Bahia. E agora, quem ficou? Rogério Ceni já falou não, e mesmo assim a torcida não queria. Felipão, boa parte da torcida, ou se não a maioria, não quer, porque tem vínculo, e muito vínculo com o Palmeiras. Mas assim, de todos esses nomes que estão falando, Silvinho, o Ángel Ramírez, quem mais estão falando aí? Abel Braga, falaram até de Dorival Júnior, o André citou aí a Dorival Júnior, Rogério, de todos esses, para esse momento do clube, para os jogadores estão lá fazendo picuinha, não querem correr essas coisas, é o Felipão que é o único que é maior que os jogadores. É o único. Porque todos os outros que falaram, todos os outros treinadores chegam menores que os atletas. Alguns. Cássio, Gil,
Fagner, Jô. Então, esses atletas, eles são muito grandes dentro do clube. Então, para você impor um respeito perante esses 4 atletas, você vai ter que trazer um Felipão. Porque se você trouxer qualquer outro, aliás, Renato Gaúcho também seria uma boa, mas dificilmente sai do Grêmio. Então, assim, o Felipão é o único que tem a capacidade de chegar e pegar esses quatro atletas e colocar eles nos devidos lugares. Porque qualquer outro que chegar, vai chegar abaixo dos atletas e vai ser a mesma coisa que foi com o Thiago Nunes, mesma coisa que foi com o Carille, vai ser a mesma coisa. E o ideal seria o Mano, não perderam a chance do Mano. Agora vão ter que correr pro Felipão. Mas se trazer. Aí que tá. O Duílio quer ser eleito para continuar a chapa do Andrés. Mas será que se trazer se fechar com o Felipão agora, antes da eleição, vai ganhar a eleição? Eu acho que não. Porque eu garanto que tem muita gente dentro do clube que é totalmente contrária à contratação do Felipão. Por causa que o vínculo do Felipão com o Palmeiras é enorme, é muito grande. E outra, em 2012, o Palmeiras foi rebaixado com o Felipão. E o Felipão voltou ao Palmeiras para salvar o Palmeiras do rebaixamento. E ele rebaixou o Palmeiras. Ele era o técnico do Palmeiras rebaixado em 2012. Então tem mais essa. Ele chegou teoricamente chegaria na mesma situação que chegou no Palmeiras em 2012 para salvar do rebaixamento e foi rebaixado. Ele ganhou. Edu, na verdade foi o contrário. Ele assumiu o Palmeiras em 2010 e aí ele seguiu com o Palmeiras. Em 2012 foi campeão da Copa do Brasil e o time não conseguiu andar no Brasileiro e aí ele saiu, ele viu que não ia dar resolver, ele saiu e aí veio o Kleina e o Kleina foi o rebaixado, mas foi o contrário. Não, mas ele teve muita participação no rebaixamento do Palmeiras. Muita. Não, sim. Participação ele teve muita, como o Luxemburgo teve no Palmeiras em 2002 também. Então. Mas aqui a situação é contrária. Aqui no Corinthians ele viria para salvar. No Palmeiras ele saiu de uma situação que ele não conseguia mais dar jeito. Mas ele salvaria o Corinthians do rebaixamento? Eu acho que não. Nesse ano? Eu acho que não. Então, eu acho que tem que. Eu acho que assim, tem que, independente do técnico, se for o Felipão, se for o Abel, que eu falei que eu acho que talvez o Andrés não traria, ou o Muricy, que eu venho já sugerindo, eu acho que o Corinthians precisa de um técnico assim, como você disse, que chega maior que os jogadores. Um técnico com peito, um técnico com história, um técnico que vai chegar chutando a porta, que vai chegar dando murro na mesa. Tem que ser um técnico assim. Um técnico bonzinho não vai resolver. Dorival não resolve, Rogério Ceni eu não sei, acho que não resolve, Silvinho não resolve, Coelho não resolve. Eu acho Roger que não resolve, que estão falando também. Roger Machado, de jeito nenhum. Eu acho que tem que ser um técnico cascudo, um técnico que chega falando grosso. Técnico bonzinho, sem chance. O Roger também tá bem cogitado aí nos bastidores, eu sou totalmente contrário. Não vejo o Roger um bom treinador. Eu acho um treinador mediano. Não entendi, Rafa, cortou. Não, eu falei o Roger, na minha opinião, é o mais próximo do Thiago Nunes em estilo de jogo. Mas eu acho ele é próximo do estilo, mas na competência eu acho ele muito abaixo de qualquer outro aí que estão citando. E eu vou te falar uma coisa. Se contratar o Roger, antes do final do campeonato ele vai ser demitido. Também concordo com você. Eu acho ele um treinador assim mediano. Muito mediano para baixo. Ele tem muito mais valorização assim nas palavras do que no prático. Eduardo, eu apostaria no Aguirre. Eu ia de Aguirre. Posso te falar, Edu? Eu também não traria técnico estrangeiro, sabe por quê? Não, mas sabe por quê? O momento que o Corinthians vive, o técnico estrangeiro ele vai chegar, ele vai ter que conhecer o elenco, ele vai ter que se adaptar ao Brasil. Não, mas então, aí que tá a situação. O Aguirre, ele já trabalhou aqui no Brasil, no Inter e no São Paulo. Entendi. Entendeu? Eu achei que fosse um outro treinador. Não, é o Aguirre que levou o Internacional para a semifinal da Libertadores e trabalhou muito bem no São Paulo. Eu apostaria no Aguirre. Não, sim, eu entendi. Não, eu também não apostaria nele, eu não gosto dele, eu acho ele muito fraco. Eu apostaria. Ele fez um bom trabalho no Internacional, chegou à semifinal da Libertadores, fez um bom trabalho no São Paulo,
E eu apostaria nele, porque ele conhece grande parte dos jogadores aqui do Brasil, conhece o estilo aqui do Brasil, como é que funciona. E eu acho que o Aguirre, pelo fato de ser uruguaio, já ter treinado diversos clubes em Libertadores, boas campanhas em Libertadores, tá? Não é só, eu treinei a Libertadores. Não, ele fez boas campanhas. Chegou na final contra o Santos, lá quando ele estava com o Peñarol, eliminou o Vélez dentro do estádio do Vélez, que o Vélez era infinitamente superior ao Peñarol. Levou o Internacional para a semifinal da Libertadores e foi muito bem no São Paulo. Ele pegou o São Paulo lá no meio de tabela e levou São Paulo para quinta, quarta colocação no Brasileirão, não me recordo. Eu apostaria na Aguirre. Esses todos os outros aí que estão falando aí, Felipão eu não apostaria porque tem vínculo com o Palmeiras. Roger, fraco. Abel não vem por causa do Andrés. E Dorival, para esse momento não dá, e pro estilo de jogadores que o Corinthians tem, o Dorival, ele não ia durar 3 meses. Então assim, eu ia de Aguirre. Ô Edu, o Aguirre treinou o Atlético Mineiro também, né? É isso eu tava tentando lembrar, ele treinou o Atlético Mineiro também. Ele treinou, então já seria o quarto clube. Então ele assim, em quesito treinar no Brasil, totalmente adaptado. Totalmente adaptado. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. O que vocês acham dessa minha sugestão do Muricy? É muita loucura da minha cabeça? Loucura não é. Seria viável, porque o Muricy é um bom treinador, mas eu acho impossível ele largar o ar-condicionado da Sport TV para voltar para o campo para treinar o Corinthians. Não pelo fato dele ter ido consideração pelo São Paulo, não, porque ele treinou o Santos e Palmeiras. Mas assim, ele já teve a oportunidade que o São Paulo tentou e não conseguiu, porque ele falou, não saio daqui mais, não quero mais ser treinador. Ele abriu mão de voltar para o São Paulo, no momento ruim de São Paulo também, ele preferiu continuar na emissora da Globo, na Sport TV. Eu acho dificílimo ele abrir mão do ar-condicionado da Sport TV para voltar para o campo. Eu acho muito difícil. Eu também. Eu acho praticamente impossível. Realmente eu não acho. Mas assim, eu confesso, não sei quanto a vocês, mas esse momento do Corinthians me dá uma grande autocrítica, porque realmente não que a gente ache que sabe e não sabe de nada, mas a verdade é que assim, a gente não consegue nem nós entrar no consenso do que seria. E eu fico com a sensação, lógico, todos vocês sabem que eu gosto do Fábio Carille, mas assim, na minha opinião, o grande erro foi querer mudar o estilo. Não tem outra justificativa, outra coisa, não sei isso, entendeu? Realmente quiseram mudar a característica do Corinthians e deu no que deu, entendeu? Realmente. Mas como mudou, eu também gostaria que permanecesse. Mas também já vi que eu também estava errado, porque já deveria ter tirado o Thiago faz tempo. Então, realmente, para mim foi um grande aprendizado esse mau momento aí do Corinthians, porque a frase, né, que Fábio Carille, quando saiu daqui, disse, né, que se o Thiago Nunes conseguisse fazer esse elenco, jogar, seria uma surpresa e um aprendizado, eu achei que ele estava falando bobagem, no final não estava. Pra você ver. O problema do Corinthians acho que é o elenco. Alguns do elenco. Não, e eu vejo assim, o Carille, ele, ao meu ver, ele teve um problema muito parecido, 2 problemas eu vejo muito parecidos com o que o Thiago teve agora também. O primeiro, se apegar muito a um esquema tático, sendo que os jogadores não se enquadram nesse perfil. Até o que o Edu falou, a respeito de voltar para o 4-4-2, voltar para o 3-5-2, 4-3-3, não importa. O treinador ele tem que conseguir se adaptar ao estilo de jogadores que ele tem. Se eu tenho ovos, eu não vou querer fazer um molho de batatas. Eu vou ter que fazer um omelete, fazer ovos cozidos, fritar os ovos. Então, assim, você não tem como pegar o jogador, por exemplo, o Ramiro, ele não é um jogador veloz, ele é um jogador de passe, é um jogador que joga muito ali pelo meio, às vezes ele até joga aberto, mas eu acho que pelo meio ele tem até uma condição de render um pouco mais. Então, você não pode querer pegar o Ramiro e colocar ele para fazer um flanco, uma lateral, correndo na defesa, indo para o ataque, ficar nessa loucura que ele não vai ter pulmão para isso, e nem tem velocidade para isso também. Então você tem que se adequar ao estilo de jogadores que você tem. O Carille cometeu esse erro e o Thiago Nunes também.
O Thiago Nunes veio sim para mudar o estilo de jogo do Corinthians, só que chegou um determinado momento que o Corinthians perdeu completamente. O Corinthians é aquele time que ele antigamente defendia bem. Antigamente, vamos dizer, até ano passado, defendia bem e tinha dificuldade para atacar. Hoje, ele continua com dificuldade para atacar e não defende melhor, não defende bem. Ou seja, tem uma brincadeira que faziam há alguns anos com jogadores brasileiros. Você foi jogar na Europa, por exemplo, na Itália. Você não aprendeu italiano e esqueceu português e voltou mudo para cá. É o que aconteceu com o Corinthians. Você perdeu a sua essência do sistema sólido defensivo, porque a defesa é uma peneira, por mais que tenham bons jogadores, é uma peneira, e ofensivamente não consegue criar nada. Ou seja, o Corinthians estagnou. Esse é que é o grande problema. E uma outra coisa que eu acho que o Carille errou muito no ano passado, principalmente no segundo semestre, e o Thiago Nunes errou nesse ano. A questão do trato, da forma de lidar com os jogadores. Você tem que saber trabalhar com o jogador, você tem que ganhar o jogador. O jogador é uma raça, vamos dizer assim, muito corporativista. O Thiago Nunes, ele já chegou dando um pé na bunda do Ralf e do Jadson, jogadores que eram queridos pelo elenco. Chegou com a cartilha do Thiago Nunes, que é uma coisa que o jogador não curte muito, esse negócio de cartilha, já não é de hoje. Então ele já chegou e os jogadores olhando meio de lado. Aí o time não anda, aí vira uma bagunça. É complicado. Então, são duas questões fundamentais. A questão do esquema, de você conseguir se adaptar aos jogadores que você tem, e o trato com o jogador. Você tem que saber levar o jogador. O jogador é mimado, o jogador é cheio de frescura, o jogador não gosta de ouvir não. E você tem que saber levar isso da melhor forma. Coisa que o Tite fazia muito bem no Corinthians, e que o Carille, na sua primeira passagem entre 2017 e 2018, fez bem também. Depois alguma coisa aconteceu que desandou. Mas aí é que tá. Essa forma de trabalhar ali no dia a dia do jogador, do clube, é que você tem que saber levar. Senão vira uma bagunça e você perdeu a mão, já era. Só para falar uma coisa da chegada dos jogadores em Guarulhos, um quadro da torcida, olha, eu vou falar para você, hein? Os jogadores, ou eles têm muito medo da torcida organizada, ou eles tiveram um respeito muito grande, porque se eu sou um jogador e eles viessem pra cima apontando na cara, eu ia sair dando murro em todo mundo. Eu não ia aguentar ficar daquela passividade que os jogadores tiveram, não. Correndo, se escondendo, eu não conseguiria ser assim. Eu queria ver se tivesse ali um Romário, tivesse ali um Edmundo, se esses torcedores iam querer ir pra cima, que eles sabiam que ia levar. Então, assim, os torcedores, eles foram para cima dos jogadores, porque sabem que esse time é passivo. Esse time é sem espírito, sem garra, sem alma. Então, os torcedores sabem, vão para cima, vão chegar, vão berrar, vão botar o dedo na cara, que eles não vão fazer nada. Eles vão baixar a cabeça e sair correndo, igual umas florzinhas. Eu não conseguiria ficar com aquela passividade toda. Compreendido. Eu vou te falar, viu? Ganhando 500 mil por mês, e para jogar o que eles estão jogando, eu corria mais que o Bolt. Sinceramente, eu acho que eu não levaria para esse lado, não. Mas o que eu queria fazer também, o meia-culpa, pelo menos da minha parte aí, porque eu acho que esse desempenho do Corinthians aí tem boa parte da imprensa, boa parte do modismo instaurado no futebol brasileiro. Eu realmente acho que tem o papel, e também a torcida, não só esses bandidos, como disse bem o Léo, mas a torcida também, mal acostumada, parecendo até a torcida do São Paulo por anos, parecendo a torcida do Palmeiras, e não fazendo jus ao rótulo de fiel torcida. Bom, vamos agora de comentar brevemente, né, do caso ocorrido do Neymar, né? O Neymar que, uma partida entre o Olympique de Marseille e PSG, se envolveu numa polêmica e acabou sendo expulso, né, pelo VAR, mas saiu acusando o jogador do Olympique de Marseille, o zagueiro, de racismo. Né? Complicado, não tem nada ainda que prove, né? Não acharam nenhuma imagem que prove, mas o debate percorreu. Eu acho bem complicado, né? O Jogo Eterno não compacta com isso, recrimina, mas eu queria saber de vocês. O que vocês acham que deveriam ser? Realmente uma punição em caso fosse comprovado? Acho que o zagueiro Álvares, né? Álvares ou Morales, algo do tipo. Não tem a imagem dele chamando o Neymar de mono, né? Não tem, não, até agora não apareceu. O Olympique de Marseille
Ele já... Ô, Edu, Pode só falar. só te interromper um minuto. Álvaro Gonzalez. Isso. Então, assim, o Olympique de Marseille já se colocou à disposição em ceder qualquer tipo de imagem, de qualquer coisa para acabar com essa situação. O Neymar falou que o Gonzalez xingou ele lá de mono, para não falar. Quem não souber o que é mono, joga aí no Google Tradutor que vai saber. E é um caso sério, complicado. E já que acusou, tem que ir até o fim para provar. Porque não adianta acusar e morrer por aí. Ah, eu falei de cabeça quente depois do jogo, não quero dar mais continuidade a isso. Não, tem que ir até o fim. Isso daí é um caso sério, não é qualquer agressãozinha verbal. Isso daí é um preconceito racial. Então o Ô, Neymar Edu, tem... Pode falar. na verdade, vai muito além de um preconceito racial. É um crime. Inclusive, Sim. eu não sei como funciona nas leis francesas, mas aqui no Brasil é um crime inafiançável. Então, aí ele vai ter. Olha, se aqui no Brasil é inafiançável, na Europa e qualquer lugar também vai ser, né? Porque aqui é o país do mundo que menos tem lei, né? Tem lei, mas ninguém executa nada aqui nesse país. Aqui, falar o português claro, esse país aqui, referente à lei, é uma porcaria. Quem manda aqui nesse país não é polícia, não é governante, não é nada. A gente sabe quem manda nesse país aqui. Então, se aqui não tem fiança para caso racial, qualquer outro lugar do mundo não vai ter também. Mas o Neymar tem que ir até o fim, não tem que abrir mão, não. Tem que ir até o fim. Já que ele acusou publicamente que foi chamado de mono, ele tem que ir até o fim. Ele não tem que parar e abrir mão, não. Ele tem que ir até o fim. Mas, por outro lado, ele não poderia ter dado um tapa na cabeça do jogador Marcelo. Então, ele vai ser punido. E falaram aí que o Neymar vai ser julgado, vai pegar aí de até 7 jogos de suspensão. E o Álvares Gonzalez também vai ser julgado e pode pegar até 10 jogos de suspensão, por causa da briga generalizada ali. E aí o Neymar tem que ir até o fim, vai ter que sofrer as consequências da agressão que ele fez no jogo. E aí o maior prejudicado nisso é o PSG, não é o Marcelo, porque o Álvaro Gonzalez ele é substituível, o Neymar no PSG não. E o PSG na Ligue 1 já sofreu 2 derrotas em 2 rodadas. Então já começa atrás aí. Então, Neymar, vai até o fim com isso aí. Então, é uma situação muito complicada, porque essa questão de racismo, o mundo vem sofrendo com isso, já não é de hoje, é há muitos anos, muitas décadas, há séculos, e parece que a nossa sociedade, por incrível que pareça, né, a cada época que passa, a cada geração que passa, a nossa sociedade vem regredindo em relação a esse tema. É uma coisa tão imbecil, tão babaca, sabe? Tão ordinária você discriminar alguém por qualquer coisa, cor, sexo, religião, sabe? Caramba, vamos falar um pouquinho aqui de futebol. Você torce pro Corinthians, você não tem um amigo palmeirense, um amigo são paulino, um amigo santista, você é católico, você não tem um amigo do candomblé, um amigo evangélico, você é branco, você não tem um amigo preto, você não tem um amigo pardo, você não tem um amigo amarelo, sabe? Vamos deixar de ser imbecis e vamos ter uma sociedade um pouco mais amena, um pouco menos desarmada, uma sociedade em que as pessoas possam viver de uma forma bacana, de uma forma pacífica, com mais amor, com menos ódio, sabe? Eu não sei, não sabemos se exatamente aconteceu este episódio em específico do Neymar. A reação dele foi uma reação, assim, de indignação total com tudo que supostamente aconteceu. Eu, sinceramente, seria algo decepcionante se for comprovado que o ato racista não ocorreu, pela forma como o Neymar reagiu. Seria, assim, a última pá de cal, de terra na carreira do Neymar. Então, assim, eu quero acreditar que, por mais que seja uma coisa que doa muito no coração de todos nós, que tenha acontecido e que o Neymar não fantasiou.
Agora, em relação ao jogador do Olympique de Marseille, o Álvaro Gonzalez, se ele cometeu esse ato, sinceramente, e aí depois teve a foto nas redes sociais com outros jogadores negros do Olympique, né? Então, assim, seria uma coisa tão ridícula, tão pequena, tão mesquinha da parte dele, sabe? Nós estamos vendo tantos atos nos Estados Unidos de policiais cometendo crimes bárbaros contra negros. Aqui no Brasil também, a vira e mexe acontece. E o esporte é feito para unir, sabe? Unir classes, unir diferenças. Se tem alguma diferença, não. O esporte vai cuidar disso para que isso não aconteça. Você vê Lewis Hamilton na Fórmula 1 levantando a bandeira do antirracismo, da igualdade entre pessoas, e energúmenos vêm aqui na França, nos Estados Unidos, onde for no mundo, querer cometer atos racistas, criminosos, porque assim, o racismo é um crime, então essas pessoas são criminosas, são bandidas, deveriam, por exemplo, vamos dizer que o Álvaro fez isso, ele não tem que pegar uma suspensão de até 10 jogos, ele tem que ser banido do futebol, ele não tem que praticar esporte nunca mais, tem que servir de exemplo. Então, assim, não dá, não tem cabimento, não tem espaço para isso, sabe? Eu que tenho a cor da minha pele branca, eu não sou melhor que ninguém porque eu sou branco. Dane-se o fato de ser branco, sabe? Eu acho que, assim, todos nós somos iguais, todos nós temos que ser iguais, não tem que ter distinção, discriminação nenhuma, basta, chega. Inclusive, teve um jogo do São Paulo ano passado, que eu estava fazendo o jogo no Morumbi, eu acho que foi contra o Corinthians, e o Cássio foi cobrar tiro de meta, e a torcida do São Paulo começou com aquela história do bicha, quando o goleiro adversário vai cobrar o tiro de meta. Aquela imbecilidade que começou no México e se espalhou aqui de uma forma assustadora aqui no Brasil. Eu critiquei de forma absurda, porque assim, aquilo ali não pode acontecer, sabe? Se você é homossexual, se você tem a cor preta, a cor da sua pele preta, se você é pobre, se você seja o que for, tem o direito de ser respeitado e tem o direito de andar livremente, de cabeça erguida, com orgulho de quem você é, de onde você veio, até porque, vamos ser bem sinceros, aqui no Brasil, por exemplo, nós brasileiros, por mais que o cara seja um alemão, um loiro de olhos azuis e tudo mais, ele não tem nenhum antepassado, nenhum tio, nenhum avô, nenhum bisavô com uma raiz africana, sabe? Então, assim, vamos deixar de ser pequenos, de ter um cérebro do tamanho de uma ervilha e vamos ter mais amor no coração e respeitar todas as pessoas, porque é só assim que o mundo vai ser diferente, vai tomar um caminho diferente e que nós vamos ser maiores enquanto seres humanos, porque hoje nós somos muito pequenos e chega, basta, não dá mais para aceitar esse tipo de coisa, é absurdo. Exatamente, Léo. Realmente. Rafa, só as duas últimas coisas? Claro. A punição aí de 10 jogos do Álvaro e Gonzalez não é nem referente ao racismo, é referente à briga generalizada. Então, o racismo nem está sendo cogitado ainda para uma futura punição para o zagueiro. É por causa da briga. E esse negócio que o Léo citou aí do bicha lá no Morumbi, no ano passado, aqui no Brasil, a primeira vez que aconteceu foi no Pacaembu, Corinthians e São Paulo, em 2011, quando o Rogério foi bater um tiro de meta. Então aí, 2011, Pacaembu, a torcida do Corinthians começou todo o jogo contra o São Paulo, só contra o São Paulo. Quando o Rogério ia bater o tiro de meta, qualquer outro goleiro. Aí a torcida corintiana fazia esse gesto que vem oriundo lá do México, como o Léo falou. Compreendi. Mas só para efeito de informação, lá no México se referia a isso mesmo? Porque uma vez eu li uma matéria e falou que não era. Não, no México eles gritam burro. No México eles gritam burro na hora que o goleiro vai bater o tiro de meta. Não, Edu, aqui no Brasil... Edu, eles começaram... o início lá no México era puto. P-U-T-O, puto. Não era nem burro. Mudou pra burro. Não, depois mudou, mas no início era puto. Aqui no Brasil eles gritaram bicha por causa que era um jogo contra o São Paulo, aquela história de aquele apelido que a torcida que o Vampeta deu para a torcida do São Paulo. Aí aqui eles começaram
a fazer esse grito aí de bicha, por causa do São Paulo e Rogério Ceni. E aí depois generalizou para diversas torcidas, né? Compreendi. Olha, eu sei que nós estamos um pouco tempo estourado, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, exemplo. Vocês não acham que o Neymar, claro que é fácil eu falar isso aqui, né? Não estava na situação nem nada. Vocês não acham que ele não deveria não jogar como protesto no próximo jogo, fazendo valer ali o que o pessoal da NBA fez? O Neymar tá suspenso, né? Ele não vai jogar de qualquer forma o próximo jogo. Aí quem deveria fazer o protesto era o clube. Porque é um atleta do clube. É o astro do clube. E outra, o segundo melhor jogador do clube também é negro, que é o Mbappé. Então, assim, é o Neymar e o Mbappé. Então, é o melhor jogador do clube? Faz o protesto. Não vamos entrar e acabou. Quer dar WO? Pode dar, não tem problema. Porque a gente sabe que o PSG não vai cair para League 2 com esse time. Impossível. Até porque a League 1 é uma porcaria. Então, faz o protesto. Na NBA, olha, e na NBA não foi nem com nenhum jogador, hein? Foi por causa daquela imbecilidade que a polícia fez. Aquela imbecilidade que a polícia americana fez. E os atletas negros da NBA falaram, não, vamos jogar e acabou. Não vamos jogar. Faça o que vocês quiserem. Nós não vamos entrar em quadra. E é isso que todos os atletas do PSG deveriam fazer em solidariedade ao seu maior astro, que é o Neymar. E nós tivemos também outros tipos de protestos, né? Por exemplo, o Kevin Prince Boateng chegou a abandonar jogo de campeonato italiano, o Balotelli também fez isso, sair do campo durante o jogo e não quer nem saber. O Daniel Alves já teve um protesto diferente, naquela vez que arremessaram a banana dentro de campo, enquanto ele era jogador do Barcelona, ele abriu a banana e comeu na hora de bater escanteio. Ali pra mim foi o melhor protesto. Sim, jogar a banana, sim. pega e come e acabou. E você vê essa questão de racismo, interessante, né? Porque na França, em que você citou que o segundo melhor jogador do Paris Saint-Germain é o Mbappé, que é negro, o maior jogador da história do futebol francês, ele não é negro, mas ele é descendente de argelinos, que é o Zidane, e a França, que recebe tantos jogadores africanos, que tem colônia na África, tem tantos países africanos que foram colônias da França, inclusive falam francês, como até, por exemplo, a Costa do Marfim, Camarões, Argélia. A própria Argélia. Então, assim, é uma coisa assim que não tem... É inconcebível, né? Mas, só que assim, não é na França, né? Infelizmente, essa coisa ridícula, essa coisa grotesca, que é o deplorável, que é o racismo, tá no mundo inteiro, né? É só a gente pegar, Léo, a seleção francesa é campeã do mundo em 2018. O time inteiro titular, a gente conta nos dedos de uma mão quantos são os brancos. Se tiver 3 brancos, é o Griezmann, o Lohri e quem mais? Que a gente pensa aqui que é branco. É um ou outro. E a França campeã de 98 também. Henry. Tinha Henry, tinha então. Vieira, que era banco, tinha o lateral direito, o Lilian Thuram, que inclusive fez 2 gols contra a Croácia na semifinal, que levou a França para decidir a Copa do Mundo contra o Brasil. Então, assim, são inúmeros os exemplos, né? Então, tem a seleção francesa inteira praticamente é montada por negros. Kimpembe, Mbappé, Kanté, Pogba. E aí, cadê o movimento do clube, PSG? Referente a isso, que até agora o PSG eu não vi se pronunciar referente a nada disso. Eu só vi o Neymar se pronunciando. E até o Olympique de Marseille se pronunciou referente a isso. O PSG tem que se mover também. Que é o seu atleta, é o seu patrimônio que está sendo exposto e está sendo alvo de racismo. Crime. Então, mas aí então é que vocês ferram o apresentador. Eu faço uma pergunta, vocês enrolam e não responde. Pergunte novamente. Sobre o Neymar, se ele deve, na próxima partida que ele tiver disposto a jogar, que ele tiver relacionado para jogar, ele deve entrar em campo ou não? Não, eu vou te falar. Falei que não. Eu vou responder. Eu vou ser contrário a Edu. Eu acho que ele tem que jogar, tem que entrar em campo, tem que jogar e tem que jogar muito mais para mostrar
ele tem que devolver de uma outra forma, não com tapa, com agressão, ele tem que devolver dentro de campo. Como eu disse até que o Lewis Hamilton faz vários protestos, mas ele vai na pista, ganha, depois ele vai lá e protesta no pódio. Então acho que o Neymar tem que entrar em campo, tem que jogar, arrebentar e mostrar para esses caras que ele é muito melhor do que eles. Melhor enquanto pessoa, não melhor enquanto jogador. Compreendi. Bom, perfeito. Vamos chegando ao final do nosso programa. Bom, hoje os palpites vão ser de forma diferente, né? Que o Corinthians é o único que vai jogar, né, na rodada do Brasileirão aí dos 4 grandes. Bom, e os palpites da Liberta? Tem que ter, hein? Sim, então, exatamente. Ele é o único que vai jogar, mas nós vamos falar de Libertadores, porque o São Paulo joga na quinta, né? Talvez o primeiro é na quinta à noite ou na sexta. Então, vamos... Aqui, deixa eu pegar aqui certinho, porque eu não me recordo do jogo do Palmeiras. Vocês têm aí fácil? O Palmeiras, o Corinthians joga com o Bahia, né? O São Paulo com o River Plate. O Palmeiras na Libertadores, eu não sei se é nessa semana que ele joga. Pelo menos eu não vi. Não sim. Né? Ele vai para Bolívia enfrentar... Deixa eu conferir. O Bolívar. É o Bolívar. Isso, Bolívar e Palmeiras. Inclusive o Palmeiras já está até lá em La Paz. Perfeito. Bom, então vamos começar com os palpites. Você, Edu, todos de uma vez. Bolívar, Palmeiras e La Paz. 1-1. São Paulo e River Plate. Vou colocar aí 2-1 São Paulo. Corinthians e Bahia, só Deus sabe quanto que vai ser, mas para não ficar em cima do muro, eu vou de 1-0 Corinthians. Léo? Tem o Santos, né? Perdão. Verdade. Botafogo e Santos, domingo às 18h15 lá no Engenhão. Eu vou de 2-0 pro Botafogo. 2 gols de Babi Show. E tem Santos e Olímpia. Santos e Olímpia Libertadores vai ser lá no Paraguai. Eu vou de 2-1 Santos. É na Vila Belmiro. Na Vila, 3-0 Santos, então. 3 gols de Marinho. Então vamos lá, os meus palpites. Santos 2, Olímpia 0. Palmeiras e Bolívar e Palmeiras 1-1. São Paulo 2, River Plate 0. E Corinthians e Bahia, vamos dar um voto de confiança pro Corinthians, né? 1-0 Coringão. Bom, eu vou de 1-0 Palmeiras, 1-0 River e 3-0 Santos. E o Corinthians realmente tá difícil, viu? Mas eu acho que vence a partida de 0,5, viu? Porque tá difícil. O negócio tá feio. Precisa ganhar de qualquer jeito. Verdade, precisa, e as próximas 3 rodadas são contra adversários diretos ali, né? Infelizmente ali na parte de baixo da tabela, então... Bahia, Sport e Bragantino. Exato. E depois o clássico contra o Santos. Então, praticamente aí o Corinthians precisa fazer, na meu ver, no mínimo 7 pontos. Nesse meio termo tem um jogo contra o Atlético Goianiense, que vai ser difícil. Porque o que o Corinthians não tem e falta, sobra no Atlético Goianiense, que é organização tática. Realmente. Vamos lá de considerações finais. Edu, mais por você. Agradecer a todos, os ouvintes, agradecer a oportunidade de fazer mais um programa com os senhores Léo e Rafa. Leandro hoje não está. Leandro foi curtir uma praia num momento que não deveria, mas foi, né? Dar uma chamada de orelha. Mas até a próxima e vamos aí ficar ligados nesses jogos de Libertadores. Quem será que ganha? Você, Léo. Quero muito agradecer mais uma vez uma grande participação no programa de hoje. Ótimos temas, bons debates. Grande abraço, Rafael, Edu, Leandro. Como o Edu falou, tá lá na praia. Aproveite bastante lá. Pegue um bronzeado legal. E vamos acabar Tá precisando, né? Vamos acabar com qualquer tipo de preconceito, de discriminação, mais amor no mundo e menos ódio. E que os times paulistas consigam jogar bem e vencer, e que nós só façamos elogios no próximo podcast. Um grande abraço e até a próxima. Fui. Perfeito. Bom, minhas considerações finais vai realmente para o péssimo momento do Corinthians, culminando aí com sua torcida e diretoria, que fizeram um episódio lamentável com o goleiro Cássio, que deveria ter um busto no Parque São Jorge.